tecnologias e oportunidades de negócios no setor. E quem irá falar com a gente neste momento será a Maiara Guimarães, da Timos Energia. O meu nome é Maíra Guimarães, eu trabalho na Timos Energia e sou head de regulatório e energia renovável lá na companhia. Antes de mais nada, eu vou apresentar quem é a Timos Energia. A Timos Energia é uma consultoria especializada no setor elétrico e apresenta diversas soluções customizadas para os nossos clientes. Nós trabalhamos com gestão de consumo no mercado livre e trabalhamos também em outras áreas, como inovação em novos negócios, que é ajudar os nossos clientes a viabilizar a implantação de diversos projetos renováveis. Nós somos especialistas em estruturação financeira desses projetos, avaliação de viabilidade, como tirar os projetos do papel e conseguir o financiamento disso nos diversos bancos e possibilidades. Nós também fazemos diversos projetos de M&A, com bancos e empresas multinacionais que querem investir muito em energia renovável, que tem sido nosso drive nos últimos anos. E também nós oferecemos serviços de inteligência de mercado e regulatório para o setor de energia. Vamos agora para a parte do hidrogênio verde. O hidrogênio, vocês acho que já sabem, mas é o elemento mais comum do planeta Terra. A produção do hidrogênio, ele pode ocorrer de diversas formas. Uma das formas mais comuns é a hidrólise da água, em que você usa uma corrente elétrica na água para separar as moléculas do hidrogênio e do oxigênio. E quando você faz essa separação por meio de uma fonte renovável, é chamado hidrogênio verde. O hidrogênio, ele é muito parecido com a energia elétrica em termos de vetor energético. Ambos têm diversas formas de serem produzidas e utilizadas, e ambos têm um papel muito importante na nossa sociedade. Então, eu trouxe aqui um dado importante, que só no ano de 2019 foram consumidos no mundo cerca de 74 milhões de toneladas de hidrogênio. Mas esse hidrogênio, ele foi basicamente produzido por meio de fontes fósseis, né? Então, a gente tem aí 48% desse hidrogênio produzido por meio de gás natural, 30% por óleo, 18% carvão, e tem ali uma fatia piquititica de eletricidade, 4%, mas nem toda essa eletricidade é renovável. A relação do hidrogênio com a indústria ele já vem de longa data. Desde 1975, o consumo de hidrogênio ele já cresceu 3 vezes no mundo. E quando a gente pensa no hidrogênio como um potencial energético, e se a gente for comparar ele com o diesel, por exemplo, a gente consegue inferir que o hidrogênio ele tem 3 vezes mais poder energético do que o diesel. Então ele tem uma capacidade muito grande em termos de produção de energia para o mundo, né? Só que aqueles 75 milhões de toneladas que eu comentei agora há pouco, que foram consumidos em 19, ao mesmo tempo foram responsáveis pela emissão de mais ou menos 830 milhões de toneladas de CO2 no mundo. Isso equivale à emissão da Inglaterra e da Indonésia junto. Então, por mais que o hidrogênio ele tenha uma capacidade energética muito grande de substituir diversos combustíveis, se a gente não produzir ele de maneira limpa, a gente não vai conseguir atingir as metas de redução de emissão dos gases de efeito estufa e a gente não vai conseguir impedir que a temperatura da Terra se eleve como foi acordado no Acordo de Paris, Protocolo de Kyoto, enfim. E aí que entra o papel do hidrogênio verde. Eu trouxe aqui um dado do governo alemão. Eles fizeram uma estimativa do cenário de demanda de importação, de necessidade de importação da União Europeia. Então, são 2 cenários. Tem um primeiro cenário, que é um cenário mais conservador, que considera uma baixa eletrificação da economia. Nesse cenário, em 2030, seriam necessários 30 terawatt-hora de hidrogênio e passaria para 800 terawatt-hora em 2050. No cenário B, que é um cenário um pouco mais otimista, que considera uma eletrificação maior da economia europeia, saltaria de 140 terawatt-hora em 2030 para 2.250 terawatt-hora em 2050. É muita energia, é muita coisa.
E justamente por ser muita coisa, a gente consegue afirmar que a Europa não vai conseguir produzir isso sozinha. A Europa ela vai esbarrar em algumas dificuldades. A primeira delas é a escassez de fonte renovável lá. Né? A Europa ela é um continente, que tem uma demanda elétrica, de energia elétrica muito grande. Então, provavelmente, os poucos projetos renováveis que eles conseguirem botar de pé vão ser direcionados para a descarbonização da energia elétrica. Então, e o outro problema que pode ser que eles enfrentem é a questão ambiental, falta de espaço. Então, tem vários problemas que a Europa vai enfrentar, na verdade, para conseguir produzir sozinha toda essa demanda de hidrogênio verde, e eu acho que é aí que o papel do Brasil entra. O Brasil, antes de falar do potencial de produção do Brasil em termos de hidrogênio verde, vou falar um pouco dos dados atuais. O Brasil, em 2021, tinha 183 gigawatts de potência instalada. Boa parte da nossa potência, felizmente, é renovável. E segundo as projeções do governo, em 2031, serão necessários 252 GB de potência instalada para poder atender a nossa demanda interna de consumo. Essa expansão de matriz, que é esperada pelo governo, é uma expansão que vai continuar sendo direcionada por fontes renováveis. Então, essa expansão é basicamente eólica e solar, que é o que a gente vai crescer. Hidráulica, o governo não entende que vai ter grandes projetos, vão ser mais repotencialização dos projetos já existentes. Então, o drive de expansão da matriz brasileira é eólica e solar, basicamente. Nessa expansão, nessa projeção da EPE, que é a empresa de pesquisa energética, ela indica que hoje, atualmente, o Brasil já tem uma potência elétrica instalada muito maior do que ela precisa, o que significa que a gente tem muito mais oferta do que demanda. Então, até 2027, isso vai continuar acontecendo. A partir daí, começa a descolar um pouco, então a gente começa a precisar de um pouco mais de projetos de geração para atender nosso consumo interno, mas não é nada absurdo. E isso é um problema quando você vai pensar em viabilizar a instalação de novos projetos renováveis. O Brasil está enfrentando hoje dois problemas para você conseguir viabilizar os projetos. O primeiro deles é a escassez de demanda. Quando você tem um excesso de oferta, o preço cai. Com o preço da energia caído, para você conseguir viabilizar a instalação de projetos renováveis, em especial, que são um pouco mais caros, é um desafio. O custo da energia renovável para instalar caiu bastante nos últimos anos, o que é maravilhoso, mas nesse cenário de excesso de oferta, o preço ainda é muito baixo e a gente está começando a atingir patamares de preços no mercado de energia que não consegue viabilizar mais projetos de energia renovável. E o segundo problema que a gente está enfrentando, e não é só o Brasil, vou tirar até um pouco a culpa do Brasil nisso, mas é o mundo inteiro que está enfrentando esse problema, é a escassez de transmissão de energia. Em especial aqui no Brasil, o nosso planejamento de expansão da malha de transmissão, ele é feito casado com a demanda de consumo. Então, conforme vai crescendo o consumo, o governo vai licitando novas linhas de transmissão para poder atender esse crescimento de consumo. Porque, no final das contas, quem paga pela infraestrutura de transmissão, em boa parte, é o consumidor. Então, como a gente não tem tanta demanda de consumo, a gente não está mais precisando construir tanta transmissão. Então, estamos chegando num limite em que não tem mais capacidade de transmissão para esses projetos renováveis. E mesmo com esse cenário, nós temos hoje já autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, cerca de 93 gigawatts de potência. Isso aí é metade do que a gente já tem em operação hoje. Boa parte desses 93, que são os 87, mais ou menos, são de usinas eólicas e solares. Além desses que já estão autorizados pela ANEEL, nós temos lá na agência hoje 3.000 pedidos de outorgas de empreendimentos de geração. Esses 3.000, de acordo com a última estimativa da ANEEL, significam, em termos de potência, algo em torno de 180 gigawatts. Lembrem que eu falei que a nossa potência instalada hoje é de 183. Ele tem só na fila da ANEEL 180. Então, o fato é, a gente está num cenário em que a gente tem muita oferta de projeto, nós temos um potencial de geração de energia renovável maravilhosa aqui dentro do nosso país,
mas a gente não tem demanda elétrica para tudo isso, porque é um potencial muito grande. E é aí que entra o hidrogênio verde como um vetor e um importante produto para conseguir tirar do papel todo esse potencial que nós temos. Então, ao invés de usar esses projetos única e exclusivamente para produzir energia elétrica, vamos começar a produzir hidrogênio verde, para conseguir tirar esse potencial do papel. Para finalizar a palestra, já que já dá meu tempo, nós temos 3 rotas, basicamente, para produzir hidrogênio verde. Temos a eletrólise, a reforma e a pirólise. Em termos de eletrólise, o Brasil tem potencial gigantesco de produzir o hidrogênio verde por meio das fontes renováveis. Então, só relembrando alguns números que eu falei até agora. Hoje nós já temos outorgados 85 GB de potência, e esses 85 não vão conseguir sair todos do papel por conta desses problemas de preço e limite de transmissão. Nós temos 180 GB em pedidos a serem analisados pela ANEEL, que certamente também não vão sair do papel, ou podem até ser que sejam autorizados pela agência, mas eles não vão conseguir se viabilizar para serem construídos. E além disso, nós temos um potencial de geração offshore de eólica que ainda não está explorado. Segundo a última estimativa da IPE, nós temos capacidade de eólico offshore no Brasil cerca de 700 GB, considerando locais com profundidade de até 50 metros. Então, o fato é, nós temos muita energia disponível, renovável aqui no país, e nós temos todas as condições possíveis para ser o país referência e vanguarda nessa transição energética mundial por meio da produção de hidrogênio verde. Eu acho que eu já fiz a consideração final aqui nesse último slide, mas aqui só trazendo mesmo as considerações finais. Para a gente conseguir atingir as metas do Acordo de Paris e descarbonizar as economias do mundo como um todo, vamos ter que atacar várias frentes. E o hidrogênio O hidrogênio ele vai funcionar como um mecanismo e uma oportunidade para todas as economias. Nesse interim, o Brasil, que tem uma capacidade de geração hoje que não vai mais conseguir usar, porque a gente não tem essa demanda, ele tem toda a capacidade para ser o país vanguarda nisso, nessa produção. E o hidrogênio hoje é uma das soluções para conseguir tirar todos esses potenciais do papel e começar a ajudar o mundo a fazer essa transição energética tão necessária para os próximos anos. É isso que eu trouxe para vocês, fico à disposição para conversar, agradeço o convite, muito obrigada.